Café com Amigos, um podcast sobre liderança com o Gálvaro Júnior. Bom, é uma grande alegria estar recebendo aqui o Oswaldo. Tudo bem, Oswaldo? Tudo jóia. Oswaldo é administrador de empresa, pós-graduado, trabalha na IBM. Vamos contar um pouquinho primeiro da sua história. Bem-vindo ao nosso podcast sobre liderança. Muito obrigado, Gálvaro. Prazer estar aqui com você no Café com Amigos, no nosso podcast. Bom, falar um pouquinho da minha carreira, né? Eu estou há 16, 17 anos trabalhando na área de vendas, né? E sempre na área de telecom, tecnologia, né? E acabei trilhando toda a minha carreira profissional nesse setor, né? Então, bom, esses 16 anos aí, então muitas mudanças nessas... Uma década e meia, muita coisa aconteceu. Muita coisa. Eu posso dizer que o que era experimentado há 10, 15 anos atrás já nem existe mais. Se a gente parar para pensar, o que é uma década da nossa vida, há uma década não existia iPhone. E olha o que aconteceu com essa tecnologia dentro da rotina, do cotidiano da vida humana. A gente está falando num podcast sobre liderança, né? E liderar é influenciar, causar impacto naqueles que têm relação, independendo do cargo de chefia, independendo do tamanho dessa liderança, ou seja, quantas pessoas eu afeto ou não. A vida é uma vida produtiva quando ela influencia outros, ou seja, ela transborda além de mim. Nós estamos falando de tecnologia, e seus 16 anos aí, como você tem visto a afetação, né? E vamos lá para a sua área, que é o mundo corporativo, na tecnologia de liderança, usando a tecnologia de telecom, ou seja, da informatização. Aí. Bom, eu vou quebrar a resposta em duas etapas. A primeira é que a capacidade de liderar, ela não necessariamente está ligada à sua estrutura hierárquica. Né? Hoje, nos tempos modernos que nós vivemos, a gente lida muito com aquele termo muito utilizado no mercado, que é liderança situacional, ou liderança pelo conteúdo, liderança pela sua habilidade. Né? E às vezes você vai ter um chefe, né? Que é o seu hierárquico, mas que naquele momento o exercício da liderança é de quem tem o melhor domínio. Eu acho que é aí que está a grande habilidade do líder. É o líder não se prender a seu título, a sua patente, e sim tirar o proveito da capacidade das pessoas. Então vou aproveitar esse ponto e quero voltar, que isso é muito importante, não esquece a segunda parte depois de responder. Mas aí a pessoa tem que ter muita confiança para ela não ter medo de ser liderada por alguém talvez que hierarquicamente que está abaixo dela, ou seja, quem tem expertise vai conduzir o processo naquele momento. E aí todo mundo vai ser conduzido, ou seja, vai ter mais um facilitador dos processos, qualquer coisa. Aí o ego de um líder precisa ser bem tratado. Exato, esse é o grande ponto. No mundo corporativo que nós vivemos hoje, fica nítido que tem muitas lideranças que não estão preparadas para lidar com isso. Para ter um jovem de 22, 23 anos que tem uma plena expertise, mas o título da chefia ou da posição hierárquica impede ele de aceitar que aquele indivíduo ou que aquele profissional tenha mais competência ou propriedade para liderar determinado assunto. Então, esse é o grande desafio do líder moderno hoje, ele ser capaz de permitir que dentro de um ambiente gerenciado, ele tirar o melhor proveito das pessoas. E tirar o melhor proveito das pessoas é reconhecer que aquela pessoa tem uma habilidade maior que a sua, que é o líder imediato dela. E que acaba tornando esse líder mais líder ainda, né? Quando ele consegue potencializar ou possibilitar o desenvolvimento das habilidades de cada um. Se a gente observar o nosso processo de aprendizagem, é muito comum hoje as pessoas, às vezes, duvidarem de atingir determinados resultados porque elas não viram ser feito. E eu acho que a mágica está aí. Você falou muito da confiança, né? O líder hoje, ele precisa criar um ambiente que as pessoas se sintam prontas para exercer a sua plenitude, a sua capacidade.
Se ele trava por uma questão hierárquica ou por uma questão processual da organização, certamente aquela pessoa não vai exercer o maior do seu potencial. Então esse é um desafio do líder moderno hoje, ele ser capaz de colocar de lado a sua patente, a toda a sua escola e às vezes observar que tem um indivíduo que tem uma outra perspectiva, que tem um outro ponto de vista, que talvez seja capaz de produzir um efeito muito melhor do que o próprio líder. Bom, antes da gente continuar com a resposta, vamos frisar, pelo menos nesse primeiro bloco, esse bate-papo nessa direção. Então, de alguma forma, por mais que a tecnologia cresça, hoje o verdadeiro líder é aquele que entende mais de gente do que exatamente de tecnologia. Indiscutivelmente. Porque a tecnologia eu pego alguém que sabe, né? Exato. Esse é o... Você falou muito de entender de gente, né? Se fala muito hoje nas habilidades pessoais, né? O que nós chamamos, né, no mundo moderno também aqui de soft skills, né? Ou seja, que são habilidades que transcendem a questão técnica. Isso é muito importante. Hoje um líder que não exercita a sua relação interpessoal, que não consegue fazer uma leitura sobre lidar com as pessoas, que não trabalha as emoções num ambiente corporativo, ele se torna obsoleto. E às vezes isso impede mesmo o crescimento de um grupo. Uhum. Então, invariavelmente, essa eu acho que é o maior desafio do líder, é lidar com gente. A tecnologia ela é um aliado, mas ela não resolve essa questão. Essa questão ela é puramente soft skill. Porque talvez a grande conversação está em torno da tecnologia que se desenvolve, da rapidez, mas parece que essas coisas a gente ou aprende a lidar com elas ou trazemos pessoas que saibam nos ajudar com elas. Mas a habilidade da liderança em trazer o melhor da sua equipe, ou seja, quem sabe trabalhar mais as relações interpessoais. E aí sim, agora podemos usar a tecnologia para essa aproximação ou para potencialização, mas de fato o líder vai cada vez mais entender dessa relação interpessoal. Isso é mandatório. Qualquer função que você vai exercer, que envolva um ambiente que tenha seres humanos, e aí isso vale para líder, isso vale para liderados, né? Você precisa entender que são pessoas, né? E não tem tecnologia. É por essa razão que nós lá na IBM temos uma visão muito clara da onde encontra essas duas competências. A tecnologia ela tem um aspecto mais frio. A capacidade humana ela tem um aspecto emocional, que a tecnologia não lê. Por mais que a gente tenha mecanismos hoje para saber se... Ainda não. Ainda não, né? Que um post seu pode ter ser caracterizado como uma situação de fúria ou de insatisfação, de agressividade, mas o fato é você tratar isso é um desafio. E esse na minha visão, né, a tratativa disso depende fundamentalmente das relações humanas. Você estava falando, na IBM já, para muita gente, num determinado momento, pensou a IBM morreu, porque saiu da mão do usuário do dia a dia, né? Não, vendeu a divisão de equipamento de computador pessoal, essa coisa, não está indo bem, mas isso não é a realidade por trás dessa grande corporação nos nossos dias, né? Não, de jeito nenhum, e o curioso é que a IBM tem uma história de reinvenção. Se ouve falar muito em transformação digital nos termos atuais, né? E a IBM é uma prova viva de reinvenção. Uma empresa que começou uma empresa centenária, tem 100 anos de Brasil, mais de 110 anos nos Estados Unidos, e é uma empresa hoje que viveu a década da Revolução Industrial, onde o contexto ali era de fato automação, né, ou mecanização da força de trabalho, e aí em diversas disciplinas, né? Já fez relógio de ponto, já fez fatiadores de frios, né? Ou seja, todo o processo de mecanização de algumas atividades, a IBM foi inserida. E aquilo era alta tecnologia. Alta tecnologia. Ajudou o homem na sua viagem à Lua. Fatiador de frios é uma coisa assim, tecnológica. Não, imagina uma empresa hoje que se a gente olhar para a Revolução 4.0 que nós estamos vivendo, sobre essa questão do empoderamento do homem com
com a inteligência artificial, com máquinas, uma empresa que liderou esse tema. Nos últimos 10 anos, a IBM vem discutindo essa questão do empoderamento humano com inteligência artificial, e isso é prova viva de uma empresa que está se reinventando. E vem mais coisas por aí. Né? A gente está falando de inteligência artificial há algum tempo, nós lá dentro da IBM entendemos que esse é um assunto consolidado, e agora nós estamos falando de outras coisas disruptivas. Nós estamos falando de mexer com a era tradicional de programação, programação binária. Nós estamos falando agora de computação em larga escala, enquanto computing, que muda tudo aquilo que a gente conhece em termos de programação. Vai ter que as verdinhas, mas não? Não sabemos ainda. A gente sabe que tudo passa a ser exponencial diante disso que está vindo pela frente. Né? Isso vai mexer também com a nossa base da nossa educação. Bom, nós vamos encerrar o nosso primeiro bloco e a gente volta com o nosso segundo tema, né? Continua a falar sobre isso com o Oswaldo aqui. Uma correção, pessoal. Isso. Tenta ficar Então tem que ficar. Então não, eu. é só não. Tá. É só isso. Então não virar tanto. Tá bom. Só não virar, ficar de frente. Tá bom. Vamos lá? Ficar num ângulo mais direto. 1, 2, 3. Bom, estamos de volta no nosso podcast, eu falando hoje com o Oswaldo, né? Acabou que a gente falou, você não apresentou no seu trabalho atual. Você vem trabalhando há 16 anos na área de vendas e agora atualmente você está trabalhando diretamente com a IBM. Isso, eu trabalho aqui na IBM, né? Sou responsável pela nossa unidade de negócio aqui no Triângulo Mineiro, né? E aí o papel da minha organização é integrar todas as unidades de negócio da IBM, né, dentro dos nossos principais clientes aqui da região. A gente estava falando que às vezes a percepção do público maior, a IBM tinha encolhido, mas aí você falou, não, nós estamos sempre nos reinventando, às vezes sai de uma divisão de negócio e entra outra, e mais outra, e mais outra. Esse eu acho que é o grande... Eu acho que é o grande valor que a IBM traz. Né? Eu falava um pouquinho no bloco anterior da reinvenção, né? De uma empresa que sabe se reinventar. E é de fato isso. Né? Uma organização, para ser perene ou buscar perenidade, ela tem que ser capaz de ter a leitura daquilo que são negócios que você vai ter que abandonar. E são decisões duras e difíceis de tomar. A IBM, em 1993, ela teve um grande desafio, né, na sua existência, ao passo de ser questionado se a IBM sobreviveria toda enfim, todo o cenário econômico e até mesmo de direção que a companhia tinha. Né? E a empresa, né, trouxe, a gente falava de liderança, né? Curioso que nós trouxemos aí um CEO que não era da área de tecnologia, né? Um CEO que veio para trabalhar a equipe, para trabalhar uma companhia que tinha um viés muito tecnológico, né? E que ele entendia que o CEO, que ele entendia que a proposta de valor da IBM era muito mais do que tecnologia, era saber aplicar a tecnologia. Duas coisas distintas, porque às vezes você tem muita gente comprando tecnologia hoje e olhando para ela igual a gente coloca vaso, né, nas nossas salas, né? Às vezes não sabe por que aquilo ali tá ali ou que finalidade aquilo ali tem. Né? Então, ou pelo menos usa com um potencial bem menor do que poderia. Né? Isso seguramente eu afirmo a você que muitas organizações, às vezes até por modismo, olha, eu vou adotar tal coisa, mas às vezes não entende que precisa ser feito um trabalho antes na sua base, na sua cultura, para poder promover o uso efetivo e aplicação da tecnologia. Qual o tamanho da IBM hoje? A IBM é uma empresa hoje com 360 mil funcionários no mundo, né? Uma empresa de 78 bilhões de dólares, né? E é uma empresa que permeia, né, os seus negócios muito voltado para empresas. Né? O pessoal às vezes questiona... Onde está a IBM? Onde está a IBM? A gente está no seu cartão de crédito. 90% das transações de cartões de crédito do planeta são processadas em tecnologia IBM hoje. Então, às vezes o pessoal tem muito aquela coisa, poxa, eu não tenho um computador IBM, mas não vai ter. Vender para chinês? Nós vamos trabalhar na retaguarda, né? É onde a IBM tem uma especialização que eu acho que a diferencia no mercado. E é por essa razão que a empresa superou o seu primeiro século aí, né? Bom, você lida diretamente com as empresas e, portanto, você lida também com equipes dessas empresas.
que estão em busca de liderança, de desenvolver alta performance, de equalizar momentos de transição, disrupturas e ao mesmo tempo de modismo ou de aparência, né? Às vezes as empresas falam, não, eu tenho que parecer tecnológico, às vezes... O que você tem encontrado com uma grande angústia das lideranças atuais nas empresas que você trabalha? O mundo que nós estamos vivendo hoje, ele assusta, de fato. Ele incomoda no sentido de que trabalhos que a gente conhece hoje, eles não serão os mesmos, seguramente, assim como foi na Revolução Industrial, né, no processo de automação. Isso, dentro de um âmbito corporativo, mexe com as pessoas. Tem muita gente insegura dentro das organizações com a sua empregabilidade. O pessoal brinca que, olha, as máquinas vão substituir o ser humano. E, de fato, às vezes é difícil falar isso, mas trabalhos repetitivos, aquilo que a gente viveu também há 100 anos atrás, vão acontecer o arado novamente. no campo vai ser mecanizado. Mudou. E o lema da IBM, isso é muito claro também, que nós não acreditamos na substituição. Nós acreditamos no empoderamento humano. Ou seja, aquele trabalho que não agregava valor, que era um trabalho repetitivo, que era um trabalho que... Apenas braçal, ele precisa ser repensado. E aquela pessoa que fazia aquilo tem a oportunidade de evoluir, de crescer, e até mesmo isso vai melhorar a vida do indivíduo, né? Então ela vai viver uma oportunidade que se eu escolher fazer aquilo que realmente uma máquina vai fazer melhor do que eu, seguramente é uma decisão que não vai ser muito boa lá na frente. Para as pessoas entenderem, às vezes as pessoas que não estão tão antenadas, estão escutando o podcast, algumas coisas são simples de ver na história, né? Então, a própria IBM. Então, nós temos aqui as máquinas Olivetti, aí temos a IBM de datilografia, aí aquilo que era de uma maneira, depois inventou a bola que batia, as máquinas elétricas, as máquinas eletrônicas, e hoje desapareceu. Então, gente que fazia curso de datilografia para poder ser empregado. Eu também fiz, tinha um diploma. Né? Pessoas que consertavam máquina, pessoas que vendiam fita para máquina. Ou seja, foi toda uma série, uma cadeia de processos que foram eliminados, porque não existe mais depois da impressora laser, e hoje em dia não está nem muito bacana ficar imprimindo folha demais. Então são muitas mudanças que são partes também de que essa geração vai enfrentar. Exatamente. E aí, dentro da IBM também, isso não depois a gente pode até colocar o link aqui no podcast para o pessoal assistir, tem um vídeo de, se eu não me engano, 1977, que a IBM já naquele tempo dizia o seguinte: pessoas foram feitas para pensar, máquinas para trabalhar. E esse é o lema atual. Então, o proveito da tecnologia é isso, nós temos que ser capaz de tirar o melhor proveito dela, né? De usar a tecnologia com precisão. Vou dar um exemplo aqui, dentro dessa nova era, né? de tecnologias que estão mexendo com a vida das pessoas, com as profissões, na medicina. A medicina hoje, a gente tem vários exemplos nos Estados Unidos, até mesmo aqui no Brasil, uma medicina mais empoderada, falhando menos. Né? Por quê? Porque está tirando proveito de dados, tirando proveito de vou chamar de uma assessoria, né? De uma inteligência artificial que empodera o profissional de saúde para tomar uma decisão melhor. Você imagina a quantidade de artigos na área da medicina, dentro da disciplina de cancerígena, por exemplo, que são produzidas diariamente. É impossível um ser humano, um indivíduo, ser capaz de se atualizar por todas as experiências que acontecem no mundo. Mas existe tecnologia pronta para isso hoje. Ou seja, eu vou consultar o banco de dados que vai me ajudar a diagnosticar. Exatamente. Você entra com padrões de um determinado paciente e essa grande biblioteca vai devolver dizendo, olha, com tudo isso que você está me dizendo, é mais provável que esses são padrões da doença, de tratamento. Mas é bem próximo. Eu estava agora na dermatologista, ela foi medir uma pinta minha. Ela falou, não, com os olhos não dá para ver não, mas eu jogo aqui no computador, o computador faz a leitura e faz qual é a probabilidade por conta do contorno, da textura, blá, blá, blá. Ou seja, é a tecnologia ajudando o médico na sua disciplina. Não existe mais, na minha visão, a grande parte das pessoas que estão envolvidas nisso tem o mesmo pensamento de que a tecnologia é uma ameaça. A tecnologia é um aliado. Agora,
Você precisa entender como tirar o proveito disso na sua organização ou no seu papel ali como profissional. Bom, pensando, a IBM está em vários países, né? 173 países. Em quase 200 e poucos que tem no planeta, então está em quase todo lugar. As diferenças culturais, econômicas, as diferenças intelectuais, de preparação da população, sem dúvida isso também mexe com a possibilidade da tecnologia de tirar ou não mão de obra mais mecânica, como você colocou. Sem dúvida. Esse tem um aspecto também muito profundo, que você imagina a complexidade de uma empresa como a IBM operar em 173 países com culturas completamente diferentes. Como que isso dá certo? Isso dá certo por uma razão muito simples. São valores. Os valores que a IBM opera nos Estados Unidos, opera no Brasil, opera na Ásia, opera na Europa, são os mesmos. O que a companhia faz é respeitar a cultura existente daquele país. Então, esses valores, e aí quando a gente olha sobre a perspectiva de como aquele país absorve tecnologias que às vezes vão mudar o dia a dia das pessoas, ele também está invariavelmente numa proposta que não é de destruir o emprego, não é acabar com a renda, ela tem sempre uma perspectiva de progresso. Se você entender a história da IBM, qual é a palavra que remete à IBM? Progresso. Então, por onde a IBM passou, né, ela sempre deixou a marca do progresso. No Brasil, especialmente no Brasil, quando nós comemoramos 100 anos o ano retrasado, a grande vinda da IBM para o Brasil foi ajudar o país a fazer o censo populacional, que levava-se em média 12, 15 anos para fazer a contagem, né? E naquela época, você derrubar isso para metade do tempo era um grande avanço. Então, isso é progresso. Né? Então, dentro dessa perspectiva de, olha, como que a gente lidar com essa diferença de cultural, de absorção, é que a companhia também tem a responsabilidade de treinar, de preparar, de criar, né, vamos falar assim, a ideia sobre uma perspectiva de um propósito maior. Bom, nós vamos fazer mais um intervalo, voltamos para o nosso terceiro bloco e eu estou falando com o Oswaldo aqui. Bom, Oswaldo, voltando aqui no nosso terceiro bloco, vamos já caminhando para o final do nosso bate-papo. A gente falou um pouco sobre a IBM, o momento histórico que nós estamos vivendo e que uma empresa de tecnologia como a IBM não percebe uma ameaça ao emprego, ao trabalho geral, mas uma mudança, né? Uma mudança de tudo isso, mas sem dúvida algumas coisas as pessoas vão ter que também se reinventar. Alguém que recebia o ticket na catraca, ela vai ser catraca eletrônica, aquele posto de trabalho de alguém vai ser substituído por uma catraca inteligente. Né? E daqui a uns dias não vai ter ticket, a pessoa vai pôr o olho, como já existe, né? Vai pôr o dedo, a marca digital, tudo isso. Como é que a gente explica para as pessoas mais comuns que, apesar de que a tecnologia não é uma ameaça, ela sim vai provocar mudança no campo de trabalho das pessoas? Isso, eu acho que a melhor resposta é você conseguir demonstrar na prática. E eu vou dar alguns exemplos aqui. Eu tive num evento esse ano em Barcelona, onde pela primeira vez eu vi um evento de massa, todo o credenciamento on-board das pessoas, não estou falando de 70 mil pessoas, ser 100% via reconhecimento facial. E o curioso, tem inteligência artificial por trás disso. A pergunta é, quem é que tornou aquilo ali possível? Não é só a tecnologia autônoma. As pessoas que entendiam daquele processo de credenciamento fizeram parte de toda a curadoria desse tipo de projeto. Nós temos um projeto aqui, referência no Brasil, que é com uma grande instituição financeira, que hoje ele responde dúvidas que eram retiradas em grandes centrais de atendimento com 95%, 96% de assertividade. Quem é que deu esse empoderamento para essa tecnologia? As pessoas que operavam esse tipo de trabalho. As pessoas que respondiam, elas foram capazes de curar esse tipo de tecnologia, né, de dar o corpo de conhecimento para que a tecnologia se tornasse tão boa, né, como essas pessoas. Então, veja que
a gente fala de uma substituição do trabalho, sendo que, na verdade, para aquela tecnologia funcionar de maneira perfeita, Alguém desenvolveu. alguém desenvolveu e alguém que operava, que sabia dar as respostas, ensinou. Porque hoje, no âmbito da inteligência artificial, ele é um corpo vazio de conhecimento. Ele aprende o que você ensinar, né? E aí você vai tornar o melhor à medida que você cria conhecimento, e aí é conhecimento de quem domina, né? A gente falava da questão da liderança, para ajudar esse tipo de tecnologia a funcionar, senão a experiência fica desastrosa. Uhum. Então, quem melhor para curar um corpo de conhecimento, de dúvidas, de perguntas e respostas de uma central de atendimento, de quem já operava essa central. A diferença é que essa pessoa, em vez de responder, ela passa a curar uma tecnologia que vai responder isso para ela. Mas isso é um grande desafio para a liderança futura, e presente já, não futura, né? Nós estamos vendo, apesar de haver novos campos de trabalho, de fato, alguns postos de trabalho vão ser substituídos por máquina. Num país como o nosso, em que a grande economia, o agronegócio, ou seja, e o homem do campo normalmente era com menos escolaridade, com menos capacidade intelectual, porque isso não chegou até ele, por causa dos nossos desníveis sociais, uma série de coisas. Esse campo informatizado, e cada vez mais, já temos isso, as máquinas que por via satélite, por GPS, máquinas que já fazem o trabalho de muitas pessoas. Como você vê, como país, né, como a gente fazer essa transição dessa geração que não aprende mais, ou seja, ela não dá conta, ela chegou numa idade que ela está pensando em aposentadoria, ela não tem recurso para ser o programador da máquina que vai fazer. Como a tecnologia ajuda a resolver isso? Esse é uma pergunta polêmica, difícil de responder, mas se a gente trazer isso para uma perspectiva de que nós vivemos na era de um conhecimento democratizado, isso é um fato. Hoje, do campo, não importa a sua limitação geográfica, o conhecimento ele está público, né? As empresas, grandes universidades liberam conteúdo, ele está democrático na internet e tem isso também da tecnologia. A gente fala aqui às vezes de um negócio que é inteligência artificial. Isso é só para grandes corporações. Pelo contrário, eu vou assim de maneira de exemplo prático de uma empresa que está nascendo hoje, que quer experimentar esse tipo de tecnologia a uma grande corporação. Hoje a condição é a mesma de consumo, né? Hoje você consegue ir lá e usar isso, experimentar, testar, coisa que há 10, 20, 30 anos atrás era restrito. Então essa ideia do conhecimento democratizado, e aí independente da faixa etária, você tem uma oportunidade de se preparar. Então você pega a população mais idosa, existe hoje ideias de trazer essa população mais idosa para ensinar esse tipo de tecnologia, coisas que um jovem não consegue ensinar. Por quê? Porque ele tem experiência, ele tem experimentação de vida, e às vezes um jovem ele vai ter uma perspectiva muito limitada daquela jornada. Você acha então que talvez a força de trabalho vai começar a reintegrar aqueles que são mais experientes? Ou seja, empresas vão olhar, não, eu quero o cara de 50 porque ele já tem experiência para me ajudar em processo de gente. Voltamos lá de novo para as pessoas. Isso está acontecendo, já acontece. É por isso que tem muitas empresas que têm mesclado as suas equipes, traz aquele vigor do jovem, vamos falar da capacidade de energia, de inovar, mas ao mesmo tempo tem que ter ali alguém com um pouco mais de quilômetro rodado para dar vamos falar assim, um tempero nessa perspectiva. Bom, nós tínhamos falado sobre a liderança dos nossos dias, das empresas que a gente está vendo crescer, as características desses homens e mulheres que estão à frente dessas corporações, e qual o conselho para quem está começando, força de trabalho, o jovem, a gente falou sobre o jovem, qual o conselho, aonde ele precisa se preparar, quais são os ingredientes necessários para esse mercado que aponta, né? Não é só aprender a mexer no iPhone, não. Não, pelo contrário. Eu acho que, trazendo um pouco pelo que eu comentava da democratização do conhecimento, hoje não há desculpa para a pessoa melhorar a sua visão, ou o seu conteúdo, ou
a sua habilidade em determinada disciplina. E o conteúdo está pronto, está público em todos os mecanismos que você queira localizar. Então, o primeiro ponto tem que haver uma disciplina, uma vontade de absorver isso. Né? E, obviamente, dentro de uma ideia de que, olha, isso vai trazer mais riqueza no sentido de aprimoramento da minha vida profissional. Então, o conhecimento já é democrático. Então, não tem essa muleta de que eu não consigo ter acesso, né, a determinada pauta, a determinado conteúdo. Isso não existe. Qualquer coisa que você buscar hoje, o que a gente chama de self-study, né, você ser capaz de ir atrás do seu domínio. Antes de eu ir para a biblioteca municipal, agora qualquer celular ou computador vai me dar acesso a todas as bibliotecas. Não tem tema que você não consiga. Obviamente, você precisa ter aí sabe até o filtro certo. A fonte, entender que se aquilo ali de fato é um conteúdo validado pela comunidade, né? Então, tá disponível. O segundo passo é que essa relação tecnologia e ser humano, ela já é uma simbiose. Ponto. Isso não volta mais atrás. Nós não vamos... Hoje, se você perguntar, sai de casa sem um telefone celular, você fica com um sentimento de vazio. Né? Você fala, nossa, o que aconteceu? Está faltando alguma coisa. Porque é uma simbiose. Já faz parte do teu dia a dia. Do seu dia a dia e do seu corpo. Né? Se você deixa aquilo fora, você tem um problema. Então, aliar, né, a tecnologia numa perspectiva positiva de que isso pode sim mudar a vida e transformar a vida das pessoas. Né? Então, acho que esses são os dois pontos aí que eu destacaria. Uma pergunta que se parece com essa última, e para a gente encerrar, que tipo de trabalhador, que tipo de líder a IBM procura? Que seja capaz de desaprender. Hoje o líder desejado pela uma empresa é aquele que ele é capaz de desaprender, sair dos seus conceitos e reaprender novos. Né? Porque esse é a mágica do negócio. Né? Porque vai vir sim muitas coisas que vão mexer com a nossa perspectiva. E aí nós temos que ser capazes de dizer, olha, não que a gente vai abandonar as coisas boas que funcionam, mas às vezes tem coisas boas que funcionam que são melhores do que as que funcionavam anteriormente. Então, basicamente é isso. Quero agradecer a sua presença. Obrigado. E deixar aqui um presente para você, um livro, Amigos. Com certeza, lerei. Você curtir e descurtir. Com certeza curtirei. Muito obrigado pelo seu tempo. Então fica aí essa reflexão para o seu conhecimento, né, sobre os líderes dos nossos dias, a tecnologia, a simbiose, como o Oswaldo colocou. E é interessante que as Escrituras Sagradas falam de algo bem importante, que para a gente experimentar aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é proveitoso, eu preciso de renovar a minha mente. Ou seja, sem uma renovação contínua do entendimento, eu não serei capaz de experimentar aquelas coisas que são melhores, que estão diante de mim. Então, que você agora, como líder, possa parar e pensar sobre as escolhas e sobre a sua habilidade de reaprender aquilo que pode ser ensinado uma vez mais e de forma diferente, nova, e que Deus te abençoe.